Olá, Benders! Hora de recapitular tudo o que aconteceu na primeira temporada de Avatar: O Último Mestre do Ar da Netflix, porque a segunda temporada chega logo mais no dia 25 de junho. Vamos passando por cada episódio, destacando algumas mudanças em relação ao desenho e principalmente as adições mais legais que trouxeram. Preparados? Depois da vinheta. A série começa com um flashback de quando o Senhor do Fogo Sozin usou o poder do cometa para exterminar os Nômades do Ar, a fim de impedir que o Avatar, ainda não conhecido por todos, impedisse a Nação do Fogo de dominar o mundo. O Aang, que tinha saído para espairecer depois de descobrir que era o Avatar, não conseguiu voltar, e por acidente, o estado Avatar o congelou no fundo do mar. Esse começo foi inédito em relação ao desenho, onde podemos ver mais do planejamento do Sozin, da relação do monge Gyatso com o Aang, e a habilidade que os dobradores de ar tinham. O próprio Sozin admite que numa outra noite, sem o cometa, os Nômades do Ar poderiam ter vencido, mas não foi o caso. Agora, no presente, Sokka e Katara, a última dobradora da tribo da Água do Sul, encontram o iceberg do Aang. A avó deles, a Gran Gran, é a responsável por contextualizar algumas coisas sobre ele. O Aang é o último dobrador de ar e o Avatar. Um detalhe aqui é que a abertura do desenho virou uma lenda contada por gerações. O príncipe Zuko, que viu o brilho do iceberg do Aang, leva sua tripulação até a tribo da água e ameaça atear fogo em tudo, a menos que entreguem o Aang para ele, que vai ser o responsável pelo seu retorno à Nação do Fogo. O Aang mesmo se entrega para proteger a tribo. Um pouco antes, no navio, a tripulação do Zuko debocha dele pelas costas. O Zuko ouve uma parte, mas não pune ninguém. Esse estranhamento deles vai se desenrolar mais pra frente, guardem isso. Na cela do navio, Aang conhece o tio Iroh e começa um debate sobre a origem da guerra. Iroh diz que as pessoas podem nem se importar mais em como começou, mas sim em como vai acabar. Katara e Sokka partem com o Appa para resgatar o Aang, que já tinha dado um jeitinho de escapar da cela, mas que precisou sim da ajuda deles como carro de fuga, ou bisão de fuga. Sem poder voltar para a tribo, Aang os leva para sua antiga casa, o Templo de Ar do Sul, onde as ruínas e o esqueleto do monge Gyatso ativam o estado Avatar, que quase destrói o que restou do templo. Aang relembra falas do Gyatso, se acalma e assume de vez a responsabilidade de ser o Avatar. No episódio 2, para começar a busca por um treinamento, o trio decide ir até a ilha Kyoshi. Gran Gran colocou um pergaminho de dobra d'água na bolsa da Katara, que também começa seu treinamento por conta própria. No desenho era aquele pergaminho dos piratas, e na série virou uma relíquia de família, mas que Gran Gran tinha escondido para proteger a Katara. Já na ilha, Sokka conhece Suki. Enquanto ela se encanta com ele por não conhecer nada fora da ilha, ele se encanta com ela por ser uma guerreira, recebendo até um treinamento particular das guerreiras Kyoshi. Na tentativa de buscar informações sobre onde o Aang foi, Zuko acaba ficando para trás e o general Zhao chega primeiro à ilha e começa um ataque em busca do Aang. Aang, no templo da Avatar Kyoshi, medita e consegue contato com ela, que não poupa palavras ao dizer o que ele deve fazer. Ela inclusive mostra uma visão ao Aang de um perigo iminente que a tribo da Água do Norte corre e que ele precisa ajudar. Ela explica para ele sobre o estado Avatar, uma habilidade em que ele consegue acessar o poder de todos os avatares anteriores, mas também sendo um momento em que ele fica mais vulnerável, pois se ele morrer no estado Avatar, o ciclo se encerra. E numa demonstração máxima de poder sobre ele, ela toma posse do corpo do Aang e salva a ilha do ataque do Zhao. A esperança retorna aos moradores da ilha. Suki, que lutou ao lado do Sokka, se despede dele com um beijo e um leque das guerreiras Kyoshi de recordação. E no final, Zhao escreve para o Senhor do Fogo Ozai que o Avatar retornou. O episódio 3 começa com um ataque rebelde ao Senhor do Fogo Ozai, onde a Azula infiltrada leva os rebeldes direto para uma armadilha. Rumo ao Machu, Aang, Katara e Sokka conhecem Jato, que os ajuda a entrar na cidade. Lá eles também conhecem Tel e seu pai Sai, um mecânico. Eles descobrem sobre alguns atentados da Nação do Fogo na cidade e Aang decide ficar um tempo para ajudar. Na Nação do Fogo, Azula conversa com Mai e Ty Lee sobre como Zuko agora pode ter esperança de retornar com o Avatar e tomar tudo que ela trabalhou duro para ter. Sokka se deslumbra com as invenções do Sai, que o motiva a não renegar seu lado inventor também. Katara conhece o esconderijo do Jato e seus lutadores da liberdade.
Ele inclusive a ajuda a desbloquear um pouco a dobra d'água, que ela sente estar bloqueada por memórias da morte da sua mãe. Aang e Tel descobrem que os atentados, na verdade, são organizados por Jato, que busca uma melhor liderança em Umashu e planeja matar o rei. Ao tentar salvá-lo, Zuko aparece e começam a lutar. Katara e Sokka seguem e conseguem salvar o rei a tempo, enquanto tio Iroh se revela como dobrador de fogo para que o Zuko escape da cidade sozinho. Iroh e Aang são capturados pelos guardas de Omashu. No episódio 4, Aang e Iroh estão presos e continuam um debate sobre a guerra. Iroh foi encaminhado para o fosso e Aang foi levado para o rei, que ele descobre ser seu amigo de infância Bumi, agora 100 anos mais velho e que se mostra extremamente ressentido pelo Aang ter desaparecido enquanto a guerra se espalhava. Katara e Sokka decidem resgatar o Aang e o único caminho possível até o palácio são os túneis da cidade. Na entrada dos túneis, eles conhecem os nômades cantores, que contam a história de Oma e Shu, que se encontravam secretamente nos túneis graças à dobra de terra que aprenderam com as toupeiras Texugo. O lema da história era "O amor brilha mais no escuro". Enquanto Bumi tenta mostrar agressivamente para o Aang como a vida das pessoas vem sendo afetada pela guerra, Katara e Sokka se veem perdidos nos túneis e se desentendem em questões familiares. No caminho do fosso, um guarda do Reino da Terra desconta sua raiva no Iroh por ter sido responsável pelo cerco de Ba Sing Se e pela morte do irmão dele. A conversa sobre perdas nos leva a um flashback de quando Iroh perdeu seu filho Luten e abandonou o cerco. E também de quando ele decidiu seguir viagem com Zuko após o banimento dele. Na sequência, Zuko resgata e fogem. Só que Katara se resolvem e descobrem como o lema "O amor brilha mais no escuro" é responsável por fazer as toupeiras Texugo os ajudarem. E assim, elas mostram um caminho até o palácio, onde Aang e Bumi estavam lutando. Bumi queria ensinar ao Aang que escolhas difíceis precisam ser feitas para ele ser um bom avatar. Mas é Aang que o mostra que ele não vai precisar fazer tudo sozinho, que ele pode contar com os amigos. Com o ataque iminente da Nação do Fogo chegando, informado pelo Sai, Aang e os amigos vão embora de Omashu, enquanto Bumi prepara a cidade. No episódio 5, Aang, Katara e Sokka param numa vila onde a floresta ao redor foi destruída pela Nação do Fogo e alguns moradores sumiram. Aang sente que, de alguma forma, eles foram parar no mundo espiritual e procura um meio de resgatá-los. Ao conseguir acessar o mundo espiritual, Aang acaba levando Sokka e Katara juntos, onde conhecem Wan Shi-Tong, o espírito do conhecimento, que informa que ali é um lugar perigoso para humanos. Em seguida, eles conhecem Hei Bai, o espírito da floresta que está em agonia e acaba separando o trio, que adentra o nevoeiro das almas perdidas. Na névoa, Sokka e Katara revivem suas piores memórias. Katara no dia em que sua mãe foi morta pela Nação do Fogo e Sokka no dia em que ouve seu pai decepcionado com as habilidades de guerreiro dele. Em seguida, são capturados por Ko, o ladrão de rostos. Antes disso, o Sokka teve uma rápida conversa com uma raposa espiritual que vai ser explicada no próximo episódio. Zuko e Iroh contratam June, uma caçadora de recompensas dona de um Shirshu que rastreia qualquer coisa ou pessoa para que ela encontre o Aang. Aang resiste ao nevoeiro, sai dele e se encontra com o monge Gyatso num chalé, que estava esperando Aang para um último abraço. Gyatso tira o peso do extermínio dos nômades do ar das costas do Aang, que em seguida volta ao mundo real para tentar falar com o Avatar Roku sobre como resgatar seus amigos das mãos de Ko, prometendo retornar ao chalé. No episódio 6, Aang chega ao Templo do Roku, enfrenta os Sábios do Fogo, que não são mais leais ao Avatar, mas encontra ajuda com o Sábio do Fogo Shai-Yu, que ainda mantém sua lealdade e leva Aang até a estátua do Roku. Aang recebe conselhos do Roku, alguns em concordância com a Kyoshi, e a resposta de como recuperar seus amigos de Ko. Ele precisa devolver um totem da Mãe dos Rostos, a Mãe de Ko, que Roku tinha pegado há muito tempo. Ao tentar sair do templo, Aang é capturado por June, que o leva até Zuko. Mas a posse do Avatar não dura muito tempo, porque Zhao os intercepta, levando Aang para a fortaleza Porhuai. Mais tarde, um guerreiro misterioso, usando uma máscara azul, invade a fortaleza e salva o Aang. Mas não antes de ser atingido por uma flecha de uma arqueira Yuyan e desmaiar. Aang então descobre que o espírito azul era o próprio Zuko. Aqui começam conversas mais profundas sobre a vida de cada um, mas Zuko logo corta qualquer chance de conexão. Em flashbacks, vemos como Zuko contestou planos de guerra do seu próprio pai ao tentar evitar que uma divisão inteira fosse sacrificada, a Divisão 41.
o que resultou num Agni Kai contra seu próprio pai, na origem da sua cicatriz e no seu banimento da Nação do Fogo com a missão de capturar o Avatar. O ponto alto do episódio, pelo menos para fãs do desenho, foi descobrir que a tripulação que acompanharia o Zuko nessa missão foi justamente a Divisão 41 que ele quis salvar. E a tripulação do Zuko, que ouviu a história desses flashbacks pelo tio Iroh, agora o recebe de volta com o máximo respeito e lealdade, sem mais estranhamentos. Aang recupera seus amigos e os moradores do vilarejo e volta para reencontrar com Gyatso, mas ele já não estava mais lá, porque a última missão do espírito dele já tinha sido concluída. No episódio 7, Aang, Katara e Sokka, e Appa e Momo, finalmente chegam na tribo da Água do Norte. Aang os avisa do ataque previsto por Kyoshi. Ele então busca ajuda com o Avatar Kuruk, que também revela que o Avatar precisa agir sozinho e não arriscar seus entes queridos. Ele aprendeu isso da pior forma, quando Ko levou sua amada Umi. Zuko descobre que Ozai quer acusá-lo de traição, então ele foge do seu navio. Essa informação foi inventada por Zhao, que queria eliminá-lo nessa fuga ao explodir o bote do Zuko. Zuko sobrevive e agora está infiltrado no navio do Zhao, onde Iroh também tenta descobrir os planos dele. Sokka conhece a princesa Yue, com uma sensação de já tê-la visto antes. Ela então conta sua história de que quando nasceu ficou muito doente, o espírito da lua a salvou, o que a torna metade humana e metade espírito, podendo acessar o mundo espiritual em forma de raposa. Depois de um papinho motivacional, eles dão um beijinho. Na Nação do Fogo, Azula se irrita com testes e joguinhos do seu pai e demonstra sua habilidade de dominar raios, pedindo para ser mandada para uma missão externa. Katara descobre que mulheres não treinam técnicas de batalha, apenas de cura, e se revolta, desafiando o mestre Paco para uma luta. Ela demonstra ótimas habilidades e surpreende a todos, mas o mestre Paco ainda não a permite treinar. Katara e Sokka dizem ao Aang que é a escolha deles lutar, que ele não está sozinho, e é aí que o primeiro sinal da Nação do Fogo se aproximando aparece. No último episódio, a frota da Nação do Fogo começa a atacar as muralhas de Agnakela. Zhao não lidera o ataque, mas usa um balão para sobrevoar as muralhas enquanto conta a Iroh o seu plano. Aproveitar a lua de gelo, um raro momento em que os espíritos da lua e do oceano assumem forma física, para eliminar o espírito da lua e assim tirar o poder dos dobradores de água. O Avatar Kuruk aparece para o Aang e o informa das intenções do Zhao. Katara se impõe mais uma vez contra o mestre Paco, que finalmente cede e permite que as mulheres da tribo ajudem na defesa. Em seguida, ela e o Aang vão atrás do Sokka e da Yue para avisá-los do plano do Zhao, mas Zuko os interrompe. Enquanto o Aang segue, Katara fica e luta contra Zuko, cena em que fica claro que ela se tornou uma mestra e autodidata. Já no oásis espiritual, Zhao encontra os espíritos da lua e do oceano, captura o da lua e mesmo com as tentativas do Aang e até do Iroh, ele mata o espírito mesmo assim. Agora, sem dobra de água, a Nação do Fogo avança sobre a tribo. Aang cede seu corpo para o espírito do oceano, que se transforma numa criatura gigante tomada pela fúria, que avança sobre a Nação do Fogo. Iroh encontra o Zuko e tentam fugir, mas ao encontrarem Zhao, Zuko ataca. Zhao revela todos os detalhes que o levou até ali, sendo a Azula a responsável por passar todas as informações e planos para ele. Revelou inclusive que tudo que Ozai fez com Zuko foi para motivar a Azula. Iroh dá o último ataque e finaliza o Zhao. Os dois então fogem. Yue compreende que ela pode restaurar a vida do espírito da lua, justamente por ter uma parte dele nela, então se sacrifica, restaurando também o poder dos dobradores de água. E assim, Yue, Aang e o espírito do oceano encerram a batalha. Ao se despedir, Paco entrega um frasco contendo água espiritual para Katara. Ela, Sokka e Aang traçam os próximos planos, que são ensinar a dobra de água ao Aang e depois voltar a Omashu para a dobra de terra. Mas logo vemos que Omashu foi finalmente conquistada por Azula, no que Ozai revela ter sido o plano principal desde sempre, e não a tribo da água. E na última cena, descobrimos que o cometa de Sozin, aquele responsável pelo genocídio dos nômades do ar há 100 anos, está retornando.
Pronto, Benders! Agora é só aguardar o dia 25 para a nova temporada da série. Lembrando que a gente vai conhecer a Miyako no papel da Toph e até a Dama Pintada já vai aparecer. Tem vídeo de análise cena a cena do trailer aqui no canal, assistam lá depois. E por hoje é só, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da série. Claro que a gente vai fazer a cobertura, então aproveitem e ativem o sininho marcando a opção todas. Deixem o like no vídeo também, sigam o Mundo Avatar nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!